Pi é nossa saudação matemática. Tudo bem com você? Estamos com você, eu, Alex Duarte, matemático, e Fabiana Moreira, nossa intérprete de Libras. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a uma aula do Enem. Hoje nós vamos ver sobre operações e fatoração, seguindo o nosso cronograma. Então, nós tivemos uma aula de apresentação. Estes temas aqui são temas assim recorrentes. São dúvidas que as pessoas perguntam sempre, algumas pessoas erram. Então, eles foram escolhidos por aparecerem muito no Enem. Vou falar, mas Alex, são temas básicos? São, mas exatamente são temas que geram muitas dúvidas. Gráficos, progressões, porcentagem, ângulos e medidas e grandezas proporcionais. E além de gerarem dúvidas, são temas que aparecem bastante. Então, este bimestre nós estamos fazendo essa base do Enem, digamos assim. Estamos vendo estes temas para que não fique dúvida sobre eles, para que a gente possa trabalhar com outras questões. Bom, e na matemática, o que acontece? Estamos vendo aqui uma tabela de precedência das operações. Então, quando nós temos uma expressão, o que a gente faz primeiro? Prioridade mais alta. Primeiro, parênteses, em seguida, colchetes, se houver, é lógico, em seguida, as chaves, em seguida, as funções, em seguida, exponenciação ou radiciação, que tem a mesma prioridade, em seguida, multiplicação ou divisão e, por último, a adição ou subtração. Ok? Então, vamos ver um exemplo 1, aí de uso de parênteses. Nós temos essa expressão aí, abre parênteses 100 mais 200, fecha parênteses, sobre, abre parênteses 10 mais 40, fecha parênteses, igual. Então, por exemplo, se você digitasse isso aí numa calculadora, o que será que aconteceria, O que vai aparecer? Vamos ver? Então, matematicamente, nós temos o seguinte aqui, 100 mais 200, tudo isso sobre 10 mais 40. Então, repare que a divisão é o operador que teria precedência, mas como estão sendo usados parênteses, nós temos que fazer a soma do numerador primeiro e a soma do denominador primeiro. Vamos fazer? 100 mais 200 dá 300. 10 mais 40 dá 50. E aí nós podemos simplificar, cortar um zero no numerador e um zero no denominador, ficou 30 sobre 5. Então, qual que é o resultado dessa conta? Essa conta é igual a 6. Pessoa, então, de novo, a divisão teria precedência em relação à adição, mas como foram usados parênteses, nós temos que fazer primeiramente o que está nos parênteses. Eu vou mostrar para vocês uma outra conta muito parecida, só que observa que agora só tem o primeiro par de parênteses. Gente, por que eu estou mostrando isso? Porque é muito comum a pessoa ver uma expressão, digitar na calculadora, não colocar parênteses e não chegar no resultado esperado. Porque no papel você coloca a barra na horizontal. E na calculadora não tem jeito de você colocar, na maioria das calculadoras, dois níveis, um em cima e outro embaixo, vai tudo em linha. Vamos ver essa conta aqui, então, como que ela ficaria? Repare que quem está dividido por 10 agora é só o parênteses. Ele está dividido somente por 10 e não por 10 mais 40. Então, a gente faria isso desta forma, 100 mais 200, isso está dividido por 10 e depois, apenas depois, está sendo somado o 40. Percebeu a diferença? Então, vamos fazer essa conta? Quanto que vai ficar? 100 mais 200 dá 300, dividido por 10. Este resultado mais 40. Vamos novamente simplificar, cortar zero com zero. Ficou assim, 30 por 1 dá 30. 30 mais 40. Então, qual que é o resultado final da conta? 70. Lembra que a primeira tinha dado 6? Então, a máquina sabe essa precedência dos operadores. Ao você colocar ou não colocar parênteses, você está tomando uma decisão. Você está informando para ela
em que ordem que você quer que a máquina faça as operações. Aqui eu inverti a lógica, coloquei os parênteses somente no final, né, o par de parênteses. Então, o que aconteceu agora? O 100 está isolado, ele está sozinho, e o 200 somente é que está dividido por 10 mais 40. Então, se a gente fosse escrever isso aqui, né, nós vamos escrever isso aqui no quadro, ficaria assim, ó, 10, perdão, é 100, né? 100 mais 200, e o denominador aqui é o quê? 10 mais 40. Então, você está entendendo a correspondência que existe entre a expressão em linha e a expressão escrita assim? Né? O 10 mais 40 é o denominador completo aqui. E quanto que vai dar isso? 100 mais 200, 10 mais 40 deu 50. Novamente, podemos cortar, simplificar o zero de cima com o zero de baixo. Ficou 100 mais 20 dividido por 5. 20 dividido por 5 dá 4. Então, a resposta deu 104. Então, já é a terceira resposta, né? A primeira deu 6, a segunda deu 70 e a terceira deu 104. E, finalmente, o que aconteceria se a pessoa digitasse isso aqui sem parênteses nenhum? Nada. Bom, agora, né, como não tem parênteses, né, não tem aquele nível mais alto de prioridade. Então, quem prevalece? Diz a regra da matemática que a divisão tem preferência sobre a adição ou subtração. Então, na verdade, o que vai ser feito primeiro aí é a divisão. Ou seja, nós poderíamos escrever isso desta forma, 100 mais 200 sobre 10 mais 40. E quanto que vai dar isso? Vamos lá. 100 mais, simplifiquei aqui os zeros, 20 sobre 1 dá 20 mais 40, igual a 100 mais 20, 120, mais 40, 160. Tá? Então, cuidado com isso, né? Seja no papel, seja na calculadora, seja no computador, seja num tablet, numa máquina, né? Onde for. Pessoa, qual que é o perigo? O perigo é o seguinte, né? Você digitou isso que está no quadro pensando que você estava digitando isso aqui, 100 mais 200, tudo isso sobre 10 mais 40, por exemplo, ok? Então, é fundamental a gente ver que estas duas coisas são diferentes, né? Se a sua intenção era obter isso que está aqui embaixo, né, então você deveria ter colocado este par de parênteses e este par de parênteses. Tá? Então, tudo depende da sua intenção, mas o fundamental é você ter certeza entre a correspondência do que você quer, né, e do que você está digitando ou escrevendo. E aqui tem tipo uma pegadinha. Ué, o que aconteceu? A divisão tem a mesma prioridade do que ela mesma, né? Aí nós temos dois operadores com a mesma prioridade. Então, a pergunta é, o que vai ser feito? Será que a conta que vai ser feito vai ser isso aqui, 1 dividido por 4 dividido por 5? Ou será que a conta que vai ser feita vai ser 1 dividido por 4 dividido por 5? Né? Então, quando não tem nenhuma indicação, o que acontece? A maioria das máquinas avalia essa expressão da esquerda para a direita. Então, na verdade, essa expressão tem este significado aqui e não este. Né? Então, vamos fazer essa conta? Então, na verdade, né, fazendo a conta, o que acontece? 1 dividido por 4 dividido por 5 equivale a 1 dividido por 4 e o resultado dividido por 5. Se você quiser escrever assim, provavelmente vai ficar mais claro. 1/4 dividido por 5. E aí você vai lembrar que, na verdade, né, eu vou até trocar de cor aqui um pouquinho, aqui tem um denominador 1 que não está escrito, mas ele está aí. Né? Então, 5 é 5 sobre 1. Por que você fez isso, Alex? Porque agora nós vamos dividir uma fração por outra fração. Como é que divide fração mesmo? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 5 sobre 1 é 1 sobre 5.
E como é que multiplica a fração mesmo, Alex? Multiplica assim, ó, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, perfeito? Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó, 1 vezes 1 dá 1, sobre 4 vezes 5 dá 20. Alex, eu gosto tanto de decimal, tá? Se você fizer a divisão, vai dar 0,05. Perfeito? Agora, moral da história, você não deve contar com a máquina que ela vai fazer isso desta ou daquela maneira. Então, na dúvida, é preferível você colocar os parênteses. Ah, estou em dúvida, então vai lá e coloca os parênteses. Assim você tem certeza que ela vai fazer exatamente o que você quer. Perfeito? Então é o equilíbrio, gente. Não colocar nem parênteses demais, que possa, né, ficar muito confuso, nem parênteses de menos, que você possa ser surpreendido com um resultado que não era o esperado. É um ponto de equilíbrio. Bom, nós estamos usando a linguagem Python como laboratório de matemática, né? Então eu aqui digitei exatamente essas expressões que a gente viu na linha de comando. Então, por exemplo, o primeiro comando aqui, ó, in1, abre parênteses 100 mais 200, fecha parênteses, barra, abre parênteses 10 mais 40, fecha parênteses, né? Que deu 300 sobre 50, foi nosso primeiro exemplo, resultado 6. O segundo exemplo é aquele no qual eu mantive somente o primeiro par de parênteses, né? Então deu 300 sobre 10, que é 30, mais 40, resultado 70. No segundo exemplo, a gente manteve apenas o segundo par de parênteses, ficou 100 de mais 200 sobre 50, ou seja, 100 mais 4, que é 104. Tá? E o último que não tem parênteses nenhum. Então, fez a divisão ali no meio primeiro, né? 200 sobre 10 dá 20, 100 mais 20 mais 40. Né? Então, deu esse resultado aqui, 160. Perfeito? Então, repara que a máquina sabe a precedência dos operadores. Muito bem. Aqui eu fiz aquela segunda experiência, né? 1 sobre 4 sobre 5, deu 0,05, né? Como a gente viu. Né? E aí o que acontece? Eu fiz com parênteses para você ver que dá o mesmo resultado. Para você perceber que se você não coloca nada, ela vai interpretar desta maneira. O resultado é o mesmo. Mas eu insisto que você, né, na situação de confusão, é preferível você colocar parênteses. Perfeito? E o segundo caso, né, se você colocar parênteses do lado direito, como que a máquina vai interpretar? 1 sobre 4 quintos. Então, vamos fazer aqui, ó, 1 sobre 4 quintos. Né? 1, na verdade, é 1 sobre 1, né? Se você quiser. Tem um invisível aí, sobre 4 quintos. Então, conserva a primeira fração, multiplica pela segunda invertida, 5 quartos. Essa primeira fração é 1, né, gente? Então, na verdade, na hora que você multiplicar aqui, vai dar 5 quartos. 5 quartos, né, na forma de decimal, vamos ver? Divide 5 por 4. 5 por 4 dá 1. 1 vezes 4, 4. Subtrai aqui, deu 1. Né? Baixa o 0, coloca vírgula. 10 por 4, 2. 2 vezes 4, 8. Subtrai, deu 2. Baixa o 0, né? Já tem a vírgula. 20 por 4 dá 5. E agora o resto vai dar 0. Então, o que aconteceu? 5 quartos deu 1,25. Lembrando que as máquinas, né, em geral, o que elas fazem? Elas colocam o ponto como separador de decimal, tá? Cuidado na hora de digitar lá na sua calculadora, pode ser até a do celular, ok? Porque o que acontece? Muitas calculadoras têm uma vírgula lá, mas que não serve para isso. E agora, fatoração em produtos notáveis, né? O que é fatorar? É você escrever uma expressão na forma de produto. Repara aqui do lado direito, nós temos somente produtos, né? Esse aqui é um produto, né? Porque é um quadrado, é alguém vezes ele mesmo. Aqui é um produto e aqui também são potências, né, que vão virar produtos. Ok? Então, fatorar é escrever uma expressão na forma de produto. E fazer o contrário, né, na hora que você faz aqui, por exemplo, o famoso chuveirinho, é expandir. Vamos ver como que seria um exemplo? A mais B ao quadrado. Ah, Alex, eu não quero decorar, né? Se você já sabe, tudo bem aqui, ó. A mais B ao quadrado é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Alex, eu não quero decorar, tá? Então como é que você faz mesmo? Você faz o seguinte, o que é um quadrado
1 quadrado é a expressão vezes ela mesma. Então, você pode fazer A mais B vezes A mais B. E agora você chuveira. Acompanha comigo, por favor. A vezes A ao quadrado. A vezes B deu AB. B vezes A deu BA, que é a mesma coisa que AB. E B vezes B deu B ao quadrado. Na hora que você junta os termos semelhantes, ficou A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Então, sugiro que você não decore, tá? Expanda se você precisar, fica mais fácil. Vamos tentar sempre entender mais e decorar menos. Agora, qual que é o risco, tá? Então, eu vejo muito acontecer o seguinte, ó, x mais 10 ao quadrado. A pessoa pensa que ela pode, distribuir o quadrado aqui, ó. Ela pensa que isso aqui é x ao quadrado mais 10 ao quadrado, ou seja, ela pensa que isso aqui é x ao quadrado mais 100. Isso é um perigo, tá? Então, cuidado, tá? Tem que acender uma luzinha vermelha aí na sua mente na hora que você tentar fazer isso. Isso não é verdade, tá? Está faltando aqui um termo. Que termo está faltando aqui? Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que é 20x. Então, usa até aquela técnica, né, de fazer o chuveirinho e desenvolva, tá? Mas guarde bem que x mais 10 ao quadrado, ou também, né, x menos 10 ao quadrado, o quadrado da soma não é a soma dos quadrados. O quadrado da diferença não é a diferença dos quadrados, tá? Porque isso é muito comum, né, esse tipo de erro. Bom, e para fatorar? Fatorar é o contrário, né? Ali a gente expandiu. Fatorar é você quebrar isso aqui num produto. Então, fatorando isso aqui, ficaria t mais 5, t menos 5. Em geral, fatorar é mais difícil do que expandir, né? Porque expandir é só você chuveirar aqui, né? Fazer a conta, e você vai voltar aqui depois das simplificações. Para você fatorar, né, você tem que treinar um pouco para ficar à vontade com esse tipo de coisa. Esse t mais 5 e o t menos 5, né, a mesma expressão com sinal trocado, né, nesse caso, tem um nome, chamam-se conjugados. O conjugado de t mais 5 é t menos 5, o conjugado de t menos 5 é t mais 5. Perfeito? Então, cuidado com a fatoração, ela dá mais trabalho, mas ela também dá mais informação. Bom, e numa máquina, Alex, e no nosso laboratório? Eu já comentei com você e vou falar de novo que toda linguagem de programação tem um núcleo, que é o built-in, que é aquilo que já vem com a linguagem, e tem extensões, funcionalidades, no caso, bibliotecas. No nosso exemplo aqui, né, existe uma biblioteca de matemática simbólica, né, chamada SymPy, ou seja, Symbolic Python. Então, o que a gente tem que fazer, né, para mostrar um exemplo para vocês? Né? Informei a máquina que nós vamos usar as letras A, B, X e T, esses literais, que ela passa a reconhecer como letras, como nós humanos, entre aspas. O comando para expandir é o expand, e para escrever, né, eu usei um print. Então, pedi para o Python expandir A mais B ao quadrado e escrever o resultado na tela do computador, do celular, do tablet, e ele respondeu A ao quadrado mais 2AB mais B2. Lembrando que o produto nas máquinas é o asterisco, e neste caso da linguagem Python, a potência é o duplo asterisco. Então, aqui está escrito A ao quadrado mais 2AB mais B2. Né? E aí eu fiz também essa expansão aqui, ó, que eu acabei de mostrar, x mais 10 ao quadrado. Né? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E se eu quiser fazer o contrário, fatorar, esse que a gente acabou de fazer, o comando é factor. T ao quadrado menos 25 fatorou como t menos 5, t mais 5. Fez na ordem contrária que eu fiz, tá? Escolheu colocar o menos primeiro, mas tanto faz, já que o produto é comutativo. Né? Então, cuidado com essas expressões, elas caem muito no Enem, ok? Bom, então, muito obrigado pela sua presença na nossa aula. Nós vimos operação e fatoração, que cai muito e está muito sujeita a erro. E até a próxima aula.